Olá, olá, meu aluno Soti, minha aluna Soti, vamos para mais uma aula bem importante, definição de uma função afim. Vem comigo, vamos ver o que é uma função afim. Bora lá! Definição de função afim. Dada uma função f, definida dos reais para os reais. O que significa isso? Que casa de x domínio é qualquer valor pertencente aos reais, casa de y, o contradomínio também qualquer valor pertencente aos reais, beleza? Será uma função afim toda função escrita no formato f de x igual a ax mais b, onde a e b são valores constantes pertencentes aos reais, tudo bem? Para todo x pertencente também aos reais. De forma geral, você pode dizer que está diante de uma função afim quando a função estiver no formato f de x igual a x mais b e você puder falar para o Marcão o valor de a e o valor de b. Se eu perguntar para ti quem é o a e quem é o b e você falar para mim, essa é uma função afim, beleza? Vamos a alguns exemplos. Primeiro, na letra A, eu tenho f de x ou y, lembre-se, nós escrevemos y em função da letra x, dada por 3x menos 8. Quem é que representa A? O A é aquele cara, aquele númerozinho, aquele coeficiente que multiplica x elevado a expoente 1. Legal? E o B, Marcão? O B é o que a gente chama de termo independente. O cara que não depende da variável x. Eu tenho ele multiplicado por x elevado na zero. Então, no exemplo A, eu pergunto para você quem é ou qual é o valor de A e qual é o valor de B. Você consegue falar? Sim. Você sabe então que A você é igual a 3 e o B é igual a menos 8. Sim. Então ali f de x igual a 3x menos 8 é uma função afim. Tudo bem? Legal, importante. Exemplo B. F de x igual a 2 menos 5x. Cuidado, tem pegadinha. O aluno pode pensar que o primeiro cara que aparece é o A e o segundo cara que aparece é o B. Nada a ver. A é quem multiplica x, B, termo independente. Então, nessa minha funçãozinha aqui no exemplo B, eu consigo ler o valor de A e o valor de B. Quem é o A? O cara que multiplica x é menos 5. E quem é o B? O termo independente que vale 2. Muito bem? Então, você consegue ler o valor de A, o valor de B, você está diante de uma função afim. Tudo bem? Importante que eu vou falar para você agora aqui, olho na tela. Nos dois exemplos, na letra A e na letra B, o coeficiente A, quem multiplica x, é um cara que pertence aos reais, não nulos. Pertence aos reais, com exceção do zero. Tá aqui, ó. Asterisco significa que o zero está fora. Me interessa qualquer valor real pertencente aos reais para o A, com exceção do zero, para que a minha função afim seja uma função polinomial do primeiro grau. Sim, eu consigo definir o grau dessa função se o cara que multiplica x for diferente de zero. Beleza? Porque se eu quero que ela seja uma função afim e polinomial do primeiro grau, eu tenho que escrever y em função de x elevado a expoente 1. Por isso que o coeficiente líder, o cara que multiplica x elevado a expoente 1, não pode ser zero. Está aqui a condição de existência para que a minha função afim seja também polinomial do primeiro grau. Beleza? Show de bola? Vem comigo, olho na tela, mais exemplos. Na letra C, eu tenho a função f de x igual a 7x. Marcão, você deve estar pensando assim, essa função aqui, ela não é afim, porque eu estou vendo quem multiplica x ali, ó, que é o 7, mas eu não vejo o b. Ah, você vê sim. Olha com mais carinho, quem é que você está somando a 7x, já que o a é 7. Eu estou somando a 7x ali, o zero, gente. É zero, elemento neutro da adição. Somar 0 a 7x ou não somar, não faz diferença. Então, A, você vale 7 e o B vale 0. Você conseguiu ler para mim o valor de A e o valor de B. Ela é uma função afim, sim. Tudo bem? Mas ela é uma função afim em que o A, o coeficiente líder,
pertence aos reais com exceção do zero. Então, ela é uma função afim, polinomial do primeiro grau, mas ela tem uma característica bem importante. O A vale 7, o B vale 0. Sempre daqui para frente que a função afim tiver A diferente de 0 e B igual a 0, ela será chamada de função linear de comportamento linear. Foi claro? Cuidado! Nem toda função que tem comportamento linear é uma função linear. Para que uma função afim polinomial do primeiro grau seja uma função linear, você tem que ter A diferente de 0, ao mesmo tempo conectivo E, que o B deve ser igual a 0. Aí nós estamos diante de uma função afim, polinomial do primeiro grau e linear. Tudo bem? Isso é importante. Próximo caso é um caso bem legal, letra D. F de x é igual a x. Pensa comigo aí do outro lado da tela. Ali está escrito que f de x e y deve ser igual a x. Se o y deve ser igual a x, e uma função nada mais é do que uma lei de formação, a qual todos os pares ordenados que pertencem a ela devem obedecê-la. Então você está lendo aqui comigo que y deve ser igual a x. Então nós temos aqui infinitos pares ordenados em que y e x devem ser idênticos. Ah, que legal! Você está diante de uma função identidade. Ela é uma função afim. Sim, eu consigo ler o valor de A. O A é um elemento neutro da multiplicação. E quem é que está somando aqui o x? Ninguém. Opa, ninguém? Então você falou 0. Então aqui eu tenho B sendo igual a 0. E sempre que o A for diferente de 0 e B for igual a 0, ela é uma função linear. Mas essa função linear, ela é especial. Por quê, Marcão? Porque ela tem o coeficiente líder A, que mais tarde ganha um outro nome. Nós temos aula só para isso, para falar sobre esse cara. Ele é o seu coeficiente angular e B é o coeficiente linear. Então, se o coeficiente angular for igual a 1 e o linear for igual a 0, na sua função afim, ela além de ser uma função polinomial do primeiro grau, ela será chamada também de função identidade, beleza? Importante, toda função identidade é linear, mas nem toda função linear é identidade. Mas a função linear e identidade são funções do primeiro grau e toda função do primeiro grau é uma função afim. Mas nem toda função afim é uma função polinomial do primeiro grau. Atento a esses detalhes, meu caro aluno, minha cara aluna, beleza? Vamos então, continuamos, está aqui, função identidade. E esse carinha é um exemplo muito especial, beleza? Eu estou vendo ali na tela f de x ou y igual a 8. Eu quero, antes de mais nada, fazer uma pergunta para você. Eu quero que você faça esse exercício do outro lado da tela. Eu quero substituir esse x por menos 1, por 0 e por 2. Quando x for menos 1, f de menos 1 é igual a 8. Para domínio menos 1, a imagem é 8. Agora substitua x por 0. F de 0 é igual a 8. Para domínio 0, a imagem é 8, beleza? E eu quero calcular a f de 2. Eu quero saber qual é a imagem para o domínio 2. Substitua x por 2. F de 2 é igual a 8. Então, para o domínio 2, para o domínio 0, para o domínio menos 1, a imagem y é constantemente igual, é a mesma, valendo 8. Então, você está diante de um cara chamado função constante. Sim, a função constante é uma função afim. Mas, Marcão, eu estou vendo aqui o valor de A, não vejo? Você vê. Você concorda que f de x igual a 8 é a mesma coisa que f de x igual a 0 vezes x mais 8. O cara que multiplica x vale 0, então esse é o meu A, e o termo independente que é o B, esse cara vale 8. Você consegue ler o valor de A? Sim, 0. Consegue ler o valor de B? Sim, vale 8. Então agora você tem a seguinte situação. Nós temos o nosso coeficiente angular, o coeficiente líder, o cara que multiplica x elevado a expoente 1, sendo igual a 0. E numa função afim
quando o cara que multiplica o coeficiente líder x elevado a 1 for zero, essa função é uma função não polinomial do primeiro grau, tudo bem? Então, uma função afim em que a é diferente de zero, ela é uma função polinomial do primeiro grau, onde o a for igual a zero, é uma função não polinomial do primeiro grau, ou também chamada de função constante. Legal? Isso é muito importante, tá? Abre um universo bem amplo aí na sua cabeça, bem legal sobre função afim, certo? Então você está diante de uma função constante, ou seja, o coeficiente angular vale zero e o coeficiente linear b pode ser qualquer valor real. Aqui está escrito que para qualquer domínio x pertencente aos reais, a imagem y é constantemente igual a 8 no exemplo. Isso é importante. Você viu aqui, então, casos, tipos de função afim. São bem importantes, tá? Beleza? Gráfico de uma função do primeiro grau, para dar aquele gostinho, eu quero construir gráfico da função f de x ou y, dado por 3x menos 6. Vamos lá? Então, vem comigo. Construir aqui uma tabelinha para você, para a gente colocar os pares ordenados lá no plano cartesiano, eixo das abscissas, isso, e aqui o eixo das ordenadas, tudo bem? Plano de René Descartes, cartesiano, você vai posicionar todo e qualquer par ordenado, primeiro x e depois y. Vem comigo, vamos lá. Na tabelinha, eu quero que o x seja menos 1. f de menos 1 é igual a 3 vezes menos 1 menos 3, com menos 6 vai dar menos 9. Aqui está escrito que para domínio menos 1, a imagem é menos 9, é aquele ponto lá do meu plano cartesiano. Domínio menos 1, imagem menos 9, eu tenho aquele ponto pertencente ao plano cartesiano. Legal? Próximo par ordenado, eu quero que x seja 0. Esse cara vai me dar uma informação bem importante. Então, quando x for 0, f de 0 é igual a 3 vezes 0, 0. 0 menos 6, menos 6. Para domínio 0, a imagem vale menos 6. Opa! Eu estou vendo que o coeficiente angular, coeficiente líder que multiplica x é 3, e o coeficiente linear, que é o b, vale menos 6. Então, sempre toda função polinomial do primeiro grau vai interceptar o eixo y das ordenadas no coeficiente linear, no b da minha função afim, no caso aqui, no exemplo, menos 6. Então, quando x for 0, y você vale menos 6, ponto que pertence ao eixo das ordenadas. Combinado? Beleza, show de bola. Próximo carinha, quando x for 1. A f de 1 é 3 vezes 1, 3, 3 menos 6, menos 3. Para domínio 1, imagem menos 3, posicionei lá no plano cartesiano, e eu quero aqui o meu quarto e último ponto. Vamos nele? Vamos lá. Eu quero que x seja 2. Para x2, domínio 2, f de 2, é igual a 3 vezes 2, 6. 6 menos 6 vai dar 0. Opa! Um outro ponto absurdamente importante. O que acontece com a minha função quando x, o domínio, for 2? A função 3x menos 6 foi zerada. E o valor de x que faz com que uma função seja zerada tem nome, se chama raiz ou zero da função. E a raiz ou zero de uma função é o ponto onde ela intercepta o eixo das abscissas, pois naquele ponto y vale zero, a função é zerada. Tranquilo? Então tá lá, ponto de coordenadas x2, y0, eu conheço os pontos onde a minha função intercepta o eixo x, raiz ou zero da função, intercepta o eixo y, coeficiente linear. Mas eu tenho aqui infinitos pontos que obedecem à mesma lei de formação. Por exemplo, quando eu tiver x igual a 3, 3 vezes 3, 9, 9 menos 6, 3, domínio 3, imagem 3. Eu tenho infinitos pontos que obedecem essa lei de formação. E por esses infinitos pontos colineares, você tem uma única reta que passa por eles. Esse é o gráfico da minha função do primeiro grau, dada por f de x ou y igual a 3x menos 6. Você sabe
que por 2 pontos passa uma única reta. Então, para construir o gráfico dessa função, bastava eu conhecer 2 pontos. O ponto onde ela corta o eixo x, y valendo 0, e onde ela corta o eixo y, quando o x for igual a 0, o meu coeficiente linear, representado pela letra B da função f de x igual a x mais b, função afim. Legal? Importante esse cara aí. Vamos a uma questãozinha aqui, olho na tela, bem legal, uma questão teórica, definição. Ou você sabe as características que você tem que saber, ou vai travar aqui nos itens. Vamos lá? Dada a função afim f, definida por f de x igual a 2m mais 6 vezes x mais k menos 7, em que m e k pertencem aos reais, é correto afirmar que, letra A, f será uma função do primeiro grau para m igual a menos 3? Não sei. Letra B, para m igual a menos 5 meios e k igual a 8, f será uma função identidade? Talvez. Letra C, sendo m igual a 3 e k igual a 7, f será uma função constante? Veremos. Letra D, para m igual a menos 3 e k igual a 12, teremos, por exemplo, f de 2 igual a f de menos 3. É possível. E a letra E, f será uma função linear para m igual a menos 3 e k igual a 9. Vamos à resolução, item por item, olho na tela, essa é a função dada enunciado, essa é a função afim que nós temos, legal? Se eu perguntar para você quem é o A, o que você responde aí do outro lado? O A é o cara que multiplica x, 2m mais 6. E quem é o B? O termo independente, que não depende de x, dado por k menos 7. Isso é muito importante. Então, A, 2m mais 6, B, k menos 7. Perfeito? Vamos lá, então, ao item A. F será uma função do primeiro grau para m igual a menos 3. Para que essa função seja uma função polinomial do primeiro grau, o coeficiente angular, o coeficiente líder, que multiplica x, pode ser qualquer valor real menos o zero. Então, 2m mais 6, que é o A, ele tem que ser diferente de zero. Você vai subtrair 6 a toda a desigualdade, fica com 2m diferente de menos 6, divida todo mundo por 2 e você encontra m diferente de menos 3. Então, essa funçãozinha será polinomial do primeiro grau para qualquer valor de m diferente de menos 3, e ele fala que m deve ser igual a menos 3. Letra A, item incorreto, não pode ser o gabarito da nossa questãozinha. Fora ela aí. Letra B, para m igual a menos 5 meios ao mesmo tempo que o k é igual a 8, conectivo E me dá essa ideia de simultaneidade, f será uma função identidade. Vamos ver. Você pega então o 2m mais 6 e no lugar do m substitui por menos 5 meios. É uma opção. Ou ainda, vem comigo, esse cara é o A, ele tem que ser igual a 1 para que ela seja uma função identidade. O coeficiente angular, 1, a sua função será identidade, e o nosso coeficiente linear termo independente deve ser igual a 0. Vamos lá então? Isola o m. Você fica com 2m igual a menos 6 mais 1, subtrair 6 a toda igualdade, que 2m é igual a menos 5, dividiu todo mundo por 2, m igual a menos 5 meios. Opa, ele afirmou isso no item. Meio item está correto, mas tem conectivo E ao mesmo tempo que o k tem que ser igual a 8. Vamos nessa? Então você vai pegar onde tem k e substitua por 8, ou pensa da seguinte forma, que k menos 7 deve ser igual a 0, porque para ela ser identidade, o A tem que ser igual a 1, ao mesmo tempo que o B deve ser igual a 0. Isolando o K, você encontra K igual a 7 e não igual a 8, como afirma no item. Então, essa função não será identidade para M igual a menos 5 meios, ao mesmo tempo que o K tem que ser igual a 8, incorreto também. Letra C, sendo M igual a 3 e K igual a 7, F será uma função constante. Vamos lá? Para que ela seja uma função constante, uma função afim, o coeficiente angular, coeficiente líder, que multiplica x, tem que ser igual a 0. Isolando m, 2m tem que ser igual a menos 6,
m deve ser igual a menos 3, já vi que o item está incorreto. Ela será uma função constante para m igual a menos 3 e não para m igual a 3. Legal? Beleza! Mas constante, o nosso termo independente, pode ser qualquer valor real, não há restrição com relação a ele. Então, k menos 7 pode ser qualquer valor real, o k pertence aos reais. Legal? Então, a alternativa letra C, você também não é o gabarito da minha questãozinha. Legal? Letra D, puxou. Para m igual a menos 3 e k igual a 12, teremos, por exemplo, f de 2 igual a f de menos 3. Vamos ver? Para m igual a menos 3, opa, resolve. 2m mais 6 tem que ser um cara igual a 0, beleza? Opa, se ele fala que f de 2 é igual a f de menos 3, você está falando para mim que para qualquer x pertencente aos reais, a imagem é constantemente a mesma. Opa! Eu estaria diante de uma função constante, por isso que eu peguei a, coeficiente líder, o coeficiente angular, e igualei a 0. E isolando m, você encontra de fato m igual a menos 3. Legal? Então, fazendo 2 vezes menos 3 menos 6, mais 6, 0 vezes x, zerou. Então, você tem ali, está diante, sim, de uma função constante. Legal? Agora, k pode ser qualquer valor pertencente aos reais. Então, 12 é um cara que pertence aos reais. Não tem problema nenhum. Agora, confere comigo, f de 2 será igual a f de menos 3. Se essa função é uma função constante, então você faz o seguinte, para m igual a menos 3, fica menos 6 mais 6 vai dar 0 vezes x, 0 vezes x vai dar 0, mais 12 menos 7 dá 5, f de x igual a 5 é a minha função constante. Para f de 2, a imagem é 5, para domínio 2, imagem 5, e para domínio menos 3, a imagem também é igual a 5. Sim, você está diante da alternativa D, sendo o gabarito da minha questão. Vamos ver por que a letra E é o item incorreto. F será uma função linear para m diferente de menos 3 e k igual a 9. Vem comigo, vamos fazer o pensamento aí. Será linear. Se ela é linear, ela é uma função polinomial do primeiro grau. Então, 2m mais 6, que é o nosso coeficiente angular, coeficiente líder, representado por A, ele deve ser diferente de 0. Isola m, você encontrará m diferente de menos 3. Opa, fala isso. Então, minha questão, por enquanto, está correta. Conectivo E, ao mesmo tempo que o K tem que ser igual a 9. Para que essa equação seja linear, o B representado por K menos 7 deve ser igual a 0. Vamos lá? K menos 7 você tem que ser igual a 0, K você tem que ser igual a 7 e não igual a 9, como fala o item. Por isso, alternativa E, item incorreto. Espero que você tenha entendido. Gabarito da nossa questão, letra D, função afim de extrema importância. Fique bem.